Então, o Mente Transformada, a gente vai estar trabalhando de Gênesis a Apocalipse para entender por que quando a gente abre uma caixa de um equipamento, a gente tem um manual. Gente, eu tô com calor, vocês não estão vendo. Por que a gente tem tantas variedades diferentes de marcas? Isso é como nós somos diferentes, nós temos marcas diferentes, nós temos cor diferente, temos alturas diferentes. Sim. E o manual da vida ele vem para nos alinhar a um pensamento só, a uma ideia, que é a ideia Deus, Criador dos céus e da terra. Só que é o seguinte, se cada um tem uma forma de ser, uma altura, uma cor, um pensamento diferente, nós agora precisamos estudar o manual da vida, que vai nos ensinar como alinhar o nosso chamado àquelas pessoas que estão lá fora. Porque nem todas as pessoas querem escutar a gente. Nem todas as pessoas estão disponíveis para escutar a gente. E a mente transformada, pastor, é o seguinte, a gente seguindo o evangelho, a gente às vezes aborda uma pessoa lá fora e vai falar do evangelho. Então, quer dizer que na sabedoria da mente transformada é para a pessoa fazer a pergunta e a gente responder, correto? Então, quando você transforma a sua própria mente, quando você muda a sua mente, você entende que a necessidade do outro é mais importante do que a sua fala. Ah, tá, ok. Muitas das vezes a gente fala, e a outra pessoa fala assim, puxa vida, eu estou aqui precisando de ajuda, e a pessoa não deixa eu falar. Ah, O manual da vida, ele vai nos ensinar a ter discernimento. Vai nos ensinar a ter sabedoria. ok. Por isso que a gente tem que escutar mais e falar menos? É por isso que tem dois ouvidos e uma boca só. Aí, tá vendo? Logística. Muito. Só que o manual da vida ele é bem complicado, porque ele fala o seguinte, ó, a respeito dos seus inimigos, se ele te der um tapa no rosto, você tem que virar o outro lado. E aí? Aí que tá, pastor. Muito. Você faria isso, Moed? Menina, eu pra ser sincero, preparado. Preferível não responder. Deixa quieto. Deixa quieto. É muito sério. É automático, né? Tomar cá. É muito Não é sério. automático, é o instinto Instinto. de defesa. Isso. Lá em Gênesis, os 2 primeiros capítulos de Gênesis, ele traz 2 versões da criação. O primeiro cobre todo o capítulo 1 e os 3 primeiros versículos do capítulo 2. O segundo, ele cobre o resto do capítulo 22. Ambas versões possuem fatos criativos diferentes, em ordens diferentes, e adicionam dados diferentes, um dos outros. Uma das teorias mais difundidas sobre esta história, duplicada e chamada de hipótese documental. Então, lá em Gênesis, ele vai nos apresentar 2 formas da gente entender a criação. Em primeiro lugar, o Deus cria os céus e a terra. Então, Deus agora ele separa, ele fala, peraí, para mim colocar um ser aqui dentro, eu tenho que ter um espaço o qual esse ser que vai estar aqui tem condições de sobreviver por si próprio. E ele cria o céu e a terra. E aí Deus vai, ele cria a luz. E é isso que Cristo fala conosco. Vai, e no meio do seu caminho você vai encontrar muitas trevas. Mas você precisa levar a luz. Mas você não precisa ser a luz, não. Deixa eu ser a luz na sua vida. Talvez, muitas das vezes, a gente quer ser a luz na vida das outras pessoas, mas a gente quer ser. Com a nossa sabedoria, com a nossa fala, com o nosso entendimento. Entendo. Quando Deus criou lá em Gênesis, ele usou a palavra. E é por isso que nós temos que preocupar com a nossa palavra. A
a forma que a gente fala, a gente pronuncia, a gente responde. Porque a palavra tem poder. Tem poder, força. A palavra tem força. Deus é um Deus tão perfeito que até o que nós vamos pedir para Ele, nós temos que tomar cuidado. Porque se Deus falar assim, eu te concedo, acabou. Se não é aquilo que você quer no meio do caminho, Deus me dá, Deus faz isso por mim, Deus está calado. Deus, mas você não quer me escutar, você não quer falar. Cuidado, porque se Deus falar, o que Ele fala não tem volta. É por isso que Ele deu o quê? O manual? Da vida. Aí você vem cá, e vai, ó, deixa eu buscar aqui, vida, relacionamento, filhos. Porque nós vai direto, aqui ó, nós passamos pelo manual, fechamos o manual e vamos direto em Deus. Aí agora você apresenta para Deus suas causas, mas tem coisas que você está apresentando para Deus que está aqui a solução. E não tem desculpa, porque tem a Bíblia, que ela é falada. Isso aí. Então tem coisa que a gente vai para Deus, tem coisa que a gente vai no que Deus nos deu. A pessoa falou comigo assim, eu tô passando mal, tal, e meu espírito não pediu para orar. Eu falei assim, então você precisa ir no médico. Não, mas eu prefiro operar na fé. Eu falei, deixa eu falar, você precisa ir no médico. Operar na fé sim, mas tem coisa que Deus nos deu como ferramenta. E a palavra é tão tremenda que Deus criou tudo. Criou céus, terra, dividiu, colocou limite na água, estabeleceu a luz, a lua, o sol, as vegetações. Em Gênesis, no começo, ele trocou as línguas, né? Em Gênesis ele trocou. Opa, olha aí, tá vendo? Né? O irmão Ed veio afiado hoje. Trocou as línguas, tá? Não é verdade, irmão Ed? Então, Deus é um Deus perfeito. E aí a gente precisa amadurecer a nossa mente para que a gente entenda como que a gente vai funcionar aqui nessa terra. Muitas das vezes a gente olha para certas situações e fala assim, isso aí está errado. Isso não pode acontecer. Não é assim que funciona. Você passa por cima do manual e você já vai logo na conclusão. O certo seria passar no manual, pedir Deus para poder mostrar no manual como que a gente resolve isso, porque agora eu vou orar por essa situação, e se Deus pôr no meu coração para admoestar o meu irmão, a minha irmã, eu vou chegar, vou chamar e vou falar, deixa eu falar. Com muito carinho eu quero falar com você. E a gente tem que tomar cuidado que Deus testa a fé da gente. Ontem mesmo eu estava falando com minha esposa sobre isso. Alguns sinais a gente vê fraqueja, é Deus testando a fé. Sim. Sim. Porque não adianta você limpar o carro, vequiar o carro, passar ali o aspirador, colocar um cheirinho no carro, passar o pretinho no pneu e guardar o carro na garagem. Não adianta vir aqui estudar a palavra, escutar a pregação, sair daqui edificado e entrar na sua casa e fechar a porta. Porque a fé sem ação, ela é morta. É. Tem que ter ação. Então, para a gente fazer um curso de capelania, capacitar os irmãos para o ID, eles precisam entender o que é isso, o porquê a importância de ir. Porque vai ter situações no meio do caminho que nós não podemos ir em Deus. Por isso tem o manual da vida. Nós temos que ir no manual da vida. Tá? Ensinar para fortalecer a gente em espírito, em carne, tudo, né? É por isso que Deus falou, para que nós precisamos meditar na palavra dia e noite. Mas pastor, eu vou andar com a minha Bíblia dia e noite, lendo a Bíblia? Não, meditar. Pega um versículo ali na parte da manhã, leia ele, põe ele na tábua aqui do seu pensamento. Um tempinho só, né, pastor? Vai memorizando ele. É. Talvez a gente não faz. Né? Isso é verdade. Eu estava com um irmão em Cristo e ele falou, pastor, eu vou levar a palavra numa igreja e eu nunca preguei lá
eu estou preocupado e tal, eu não sei o que eu vou falar, eu estou até tremendo, suando. Eu falei, calma, meu irmão, calma. É o momento. Vão te dar a oportunidade de levar a palavra para você pregar? Sim. Eu falei, então vai lá e fala da sua vida. Pega os versículos que mais relaciona com você, da sua vida, e fala da sua vida, porque você é uma prova viva de Jesus na terra. Os milagres que ele fez na sua vida. Os acidentes que ele te livrou, os assaltos que ele te livrou, os trabalhos que ele abriu as portas, a casa que ele te deu. Isso é testemunho de vida. Todos os seres humanos sempre têm alguma coisa, um testemunho, porque é muito livramento que dá. Eu digo isso por mim mesmo, entendeu? Só eu digo por mim porque estou falando de outra coisa aqui, né, pastor? Mas se eu me dá licença um pouquinho. Não tem problema. Porque eu gosto de irmã, sabe? Eu não sei ler e escrever. E chegar aqui nesse país sozinho é Deus. Não tem outra explicação. Entendeu? Então só por Deus, né? Ele, né? Aí nós estamos servindo um Deus, nós estamos trabalhando com Deus, que é um Deus que é perfeito, porque ele pegou nada e criou tudo. Tem médicos que estão brigando para entender o que é o corpo humano depois de 15, 20 anos de faculdade. Tem coisas que eles não conseguem entender. Tem médico que vira o paciente e fala, agora é só oração, porque nós já fizemos tudo que tínhamos que fazer, não temos mais que fazer nada. Então quer dizer que nem nós conseguimos entender a criação. Porque do nada, ele fez tudo. Do pó, ele fez o homem. E fez um homem perfeito, que tem coração, tem veia, tem pulmão, tem rins. Como é que isso tudo pôde parar aí dentro? Com a perfeição que ele fez. Então, muitas das vezes, a gente não consegue crescer como comunidade cristã, é porque a gente mesmo nos limita de buscarmos entender o manual. E é o mesmo manual, quando você abre, como é a palavra de Deus. Agora veja bem, esse manual ele é ativado com o Espírito Santo. É a mesma coisa que você ter um cofre e você ter a senha do cofre, mas lá tem um botão verde que você tem que apertar no final. Nós temos um cofre aqui que é assim. Você põe o número, depois tem que ir lá apertar uma letra. Eu não vou falar a letra, porque senão já sabe. É um código. É o código. Um código. Então nós temos que ativar o manual com o Espírito Santo. Alinhar. Estão me entendendo até aí, então? Sim. Ou está muito difícil para entender? Estou entendendo, pastor. E o mesmo Deus que criou tudo, ele aparece de Gênesis a Apocalipse. Ele não sai da história. Agora, o manual da vida, ele foi replicado pelo homem. Talvez alguma coisa aqui possa trazer alguma dúvida. Aí entra o Espírito Santo para poder trazer clareza para a gente. Agora imagina você tem uma dúvida e você fala assim, eu vou perguntar ao pastor Santiago para me ajudar nessa dúvida. Mas você não vem aqui, você não me liga, você não me procura. Você sabe que eu posso te ajudar, mas você não me procura. Entendi. Então o Espírito Santo não tem como ajudar se você não procura ele. Uhum. Mas então, o irmão Ed tocou num assunto interessante, porque Gênesis é mais fácil a gente entender, mas em Gênesis tem algumas coisas que são complicadas de entender. E uma delas é a história de Babel. Quem já escutou a história de Babel? A Torre de Babel, né? Sim. E é interessante porque na Torre de Babel, Teve um pecado muito grave ali, né, teve um pecado muito grave. muito alto. Deus cria agora o homem,
E todo homem tem a mesma língua. Ele fala a mesma língua. E agora Deus vem e Deus confunde a língua daquele povo. Por quê? Porque o povo foi desobediente. Isso. Uhum. E por que o povo foi desobediente? Deus falou, ide e multiplicai-vos. O povo falou, não vou ir não vou ficar. Tinha uma ordenança de Deus para todo mundo povoar toda a parte da terra. E eles falaram, não vamos ficar aqui. E acaba que ali, naquele plano ali da torre de Babel, eles conseguem achar um portal. E eles querem alcançar os céus. E Deus agora vem e confunde a língua deles para que eles possam ir e povoar e obedecer o que Deus mandou fazer. Então, parece que foi um castigo que Deus deu? Não, foi uma bênção que Deus deu. Porque foi algo que Deus deu para que eles pudessem cumprir o mandamento de Deus. Entendi. Por quê? Porque se você não cumpre aquilo, é que eu te falei, você ora a Deus, pedindo a Deus as coisas, e Deus fala, tá bom, não é minha vontade, mas eu vou fazer o que você está querendo. Mas tem consequências. Então aquele povo ali da cidade de Babel, eles foram contra a vontade de Deus. Eles acharam um local, começaram a construir uma torre. Agora o mais interessante dessa torre é que ela não terminava. Ela sempre era aberta em cima. Porque eles queriam alcançar os céus. Inclusive, se eu não me engano, na Europa, eu não sei qual o país, não sei se é na Inglaterra, tem um prédio chamado Torre de Babel, ou Babel Torre, que ele é inacabado. Depois eu vou trazer a história dessa torre lá, que esse prédio é atual, ele está aí. E ele tem um propósito. Quer dizer, a humanidade foi criada por um propósito de alcançar a reconciliação com Deus. E a Torre de Babel, agora Deus tem que parar aquele povo, porque eles precisam povoar toda a região. E por isso ali mudaram a língua deles. Dividiu-se a línguas em várias línguas. E agora eles já não se entendiam, eles tinham que trocar e ter povoados diferentes. Babel é o nome hebraico para o que chamamos de nós mesmos. Através da medição do grego, é uma palavra que você pode considerar ela como Babilônia. Significa misto, balbúcio, algo que em poder, algo que pode ser compreendido. Então o povo que estava naquela época de Babel era um povo que estava super usando a capacidade deles assim, muito avançada. Hoje nós usamos nossa capacidade por menos, eu acho que são 6% ou menos. Né? Desliga um pouquinho pra gente o ar. Tudo bem, tá tudo bem, tudo bem. Só abaixa pra gente um pouquinho. Mas eles estão com calor, não faz nada. Não, eu acho que tá. Só abaixar um pouquinho. Segundo a Bíblia, meus irmãos, a Babel foi fundada por um rei chamado Nimrod. Ele foi o primeiro, aquele que tornou-se arbitrário na terra. Gênesis 10, 8. A explicação que nos dá lá em Gênesis para a construção da torre está relacionada ao orgulho e à disposição de alcançar o céu e tornar-nos um nome famoso. E a gente vai ver isso lá em Apocalipse, né? Que vai vir um grande governo que vai querer alcançar o céu, você vai querer sentar no trono e vai querer administrar
com um nome poderoso. Então, a Torre de Babel para a gente ali, ela nos deu a oportunidade de entender que Deus nos criou para ser seres que, unidos, com o mesmo sentido, com a mesma concordância, nós vamos fazer coisas incríveis. Incríveis. Mas se a gente não se une, não concorda, a gente não consegue ter a força que precisamos. Quando fala assim que essa explicação em Gênesis nos fala que a Torre de Babel foi construída por causa de um orgulho, por causa do nome daquela pessoa, né? O nome ele refere-se à fama, a pessoa que quer ter fama, a pessoa que quer ser famosa, a pessoa que quer trazer a glória para ela. E com isso tudo teve essa parte que Deus permitiu acontecer, mas também Deus veio e interviu. Deus agora, ele nos leva a entender que a Torre de Babel, na nossa reflexão dos dias de hoje, ela nos ensina muito como nós vamos proceder como um grupo de cristão que se reúne para fazer o propósito que foi nos dado, que é o ID do Senhor. Naquela época, foi trocada as línguas. Hoje, Deus quer unir as línguas. Mas a nossa voz hoje, ela precisa ser uma. Mesmo que a Edilza fala num tom de voz mais alto, mais baixo, a Eliane fala num tom de voz mais alto e mais baixo, mas nós temos que falar na mesma língua, que é a língua de quê? A língua de Cristo, a mesma mente, falar o mesmo assunto. Por isso que o manual da vida é para alinhar esses pensamentos. Naquela época, a punição para aquele povo foi a incomunicação. Aí eles ficaram incomunicáveis, não tinham mais como agir, mais como fazer aquele monumento histórico que ele estava fazendo, porque agora eles já não se entendiam mais. Mas então nós vemos ali no Velho Testamento, no Antigo Testamento, que aí a gente já vai lá para o Verbo encarnado, que Cristo, ele foi anunciado a vinda dele. E foi anunciado que o Messias viria, que seria, nós conhecemos, né, Jesus de Nazaré. E esse Messias, ele vem para poder criar uma nova aliança entre nós e Deus. Então, ali no Velho Testamento, a gente vai ter várias passagens entre Mateus, Marcos, Lucas, que tem basicamente, já está no Novo Testamento, no Velho Testamento são os profetas, no Novo Testamento, Mateus, Marcos e Lucas, vem falando basicamente sobre a história de Jesus. Mas quando chega em João, que é o quarto evangelho, ele já começa a mudar um pouco a história. Já começa a apresentar um outro rumo da história dos cristãos. E é ali que começa a aparecer seitas, outras religiões. Então, a gente pegando o Gênesis, que é a criação, Deus Todo-Poderoso, nos dado ali na criação, o domínio de todas as coisas, vai para a Torre de Babel, aonde que o homem entende o poder que Deus deu para ele, e agora ele quer chegar no céu. Deus barra tudo isso, e agora Deus promete o Messias, que vai vir, e o Messias, ele é comunicado através dos profetas, e agora quando o Messias chega, as pessoas estão esperando um Deus poderoso que vai cair na terra com aquela espada de fogo e vai chegar e vai brigar e vai tomar o domínio, e Jesus chega diferente. Chega humilde, simples. Simples. Pegou todo de surpresa. Né?
E aí, a gente volta de novo na Torre de Babel, aonde que o povo queria ter o quê? Fama. Então, nos dias de hoje, a gente tem que tomar cuidado com essa questão da fama. Eu sou, eu posso, eu faço, só eu. Eu posso tudo, né? Eu posso tudo. A igreja nunca foi um local de você estacionar e ficar estacionado nela. Como se fosse uma cadeira marcada. Essa cadeira é minha. Todo domingo eu venho e sento nessa cadeira. A igreja de Cristo sempre foi uma escola de discípulos, onde as pessoas precisam formar e elas precisam ir. Elas precisam fazer o ID. Elas precisam cumprir isso. Estão entendendo? Ou tem alguma pergunta? Tá difícil entender? Eu estou entendendo, pastor. Lili? Tá ok? Legal. Entre os três evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, o principal de Lucas, ele traz uma história, ele não tem uma intenção muito de ser uma história, uma mensagem histórica. Ele traz mais fatos do que aconteceu naquela época, né? A veracidade da história, o que foi realmente que aconteceu naquela história, né? E ali nos 4 evangelhos a gente aprende a caminhar como cristão. Isso aí é o Velho Testamento. Aí nós já estamos no Novo Testamento. No Novo Testamento. Mateus é o primeiro livro do evangelho, Tá. né? O Velho Testamento, os profetas, ele vai profetizar, ele vai falar, ele vai pronunciar a vinda do Messias. Os 4 primeiros evangelhos vai apresentar a vida do Messias, criança até a sua fase adulta, aonde que ele separa os seus discípulos e começa o ensinamento ao ponto que ele forma os seus discípulos, se torna apóstolo, e ele agora promete que ele vai subir, ele precisa subir para enviar o Consolador, e ele sobe. Mas o interessante é que Deus desce num portal e abre esse portal, e ali ele cria o Jardim do Éden, onde ele põe o homem. Torre de Babel, o rei, mas os seus súditos querem acessar esse portal para ir para o céu. Agora, Jesus nasce na terra e ele sobe nesse portal para o céu. E nesse mesmo portal vem o Espírito Santo. E é o mesmo portal que Jesus prometeu que volta. E ele vai voltar. Então, quando agora Jesus promete que ele vai enviar o Espírito Santo. E por que o Espírito Santo? Porque todos nós que estamos aqui, não sentamos com Jesus, não comemos com Jesus, não falamos com Jesus, não abraçamos Jesus, não apertamos a mão de Jesus, não vimos Jesus fazer milagre. Nenhum de nós aqui vimos. Mas pela fé e pelo Espírito Santo nós acreditamos. Entendi. Então é mais ou menos assim. Quando a gente se une, a gente continua, a gente tem condições de caminhar até ao propósito. Então, por exemplo, o Mene tem uma pedra ali. Qual que é o número da sua pedra, Mene? 6 e 2. Para você continuar a sua jornada, porque Deus fala o seguinte: não é bom que você anda sozinho. No mínimo 2, que se um cair, O outro dá a mão, levanta. levanta, não é? Então o Mene agora precisa de alguém para ajudar ele nessa caminhada. Então a Elma chega agora com o número dela. Qual número você tem, Elma? 5 e 2. Então a Elma já completou ali, ó. Vai continuar a caminhada do Mene. Porque ela tem 5 e 2. O Mene está com 2, então já completou ali. Só que a Elminha agora precisa de um 5. Não importa quantos números você vai ter, não importa qual é a sua posição dentro do ministério. Importa que você é importante para Deus, para que isso funcione. Eu não entendi.
Então, o Mene, ele precisa de alguém para ajudar ele na caminhada dele. Eu não entendi o negócio do... A Elminha agora, ela tem 5 e 2, quer dizer, o Mene tem 2 2 e 6. 2 e 6. Então põe o seu na sua frente do pé, Mene. 2 e 6. A Elminha colocou dela 5 e 2. Qual que é o seu, Edilza? 5 e 3. Então coloca na frente do pé. Opa, então agora a Elminha já conseguiu alguém para ajudar ela aí, ó. Não tá mais sozinha. Agora a Edilza precisa de um 3. Será que tem um 3 aí? Ó, Edilza já não tá mais sozinha. Já apareceu 3 e quanto? E 2. 3 e 2. Mas não pode parar na Eliane. Tem que ter alguém para ajudar a Eliane. Isso. Qual o número que tá do seu lado aí? Aqui. 2 e 4. 2 e 4. 2 e 4. Então a Eliane é 2. Precisa de 2. Pronto. Tá vendo? Uhum. Agora o irmão Ed precisa de mais um. Me manda esse 4 aí. Esse aí. Ok? Então, para continuar, eu vou colocar o meu 4 aqui, ó. E aqui vai fazendo assim. Então nós nunca estamos sozinhos. Nós temos que entender que nós somos uma peça desse quebra-cabeça, desse dominó, que ajuda o outro a cumprir a missão dele. Já viu quando o pessoal coloca os dominó em pé? E faz aquele desenho grandão, depois vem cá no último e bate nele. E ele vai cair, seguindo um caminho, uma estrada. É. Porque vai chegar um dia que nós vamos embora. Bom. Vai chegar um dia que as pessoas vão ter que ocupar o nosso lugar. Se nós não entendermos que a nossa vida, mesmo a gente vivendo nesse século, nós participamos da vida dos séculos passados, porque nós fomos profetizados. A nossa estadia aqui foi profetizada lá atrás. Jesus prometeu que ele estaria conosco até a consumação dos tempos. Como que Jesus vai estar conosco? Através de mim, através de você, através de Eliane. Cada um de nós, quando estamos um com os outros, chorar com quem chora e sorrir com quem sorri. Porque nós somos representantes de Cristo. E nós fomos chamados para ser o quê? Embaixadores. Então o arquiteto agora vem, cria todo mundo, coloca o homem dentro. O homem entende o poder que ele tem. Na criação, Deus coloca uma árvore, que é a árvore da vida. No Apocalipse, Deus coloca Jesus, que é a vida. E nós só podemos atingir esse lugar celestial, essa morada celestial, se nós passarmos por essa porta. Se nós alcançarmos passar por essa porta. Eu perguntei a uma pessoa assim e ficou até meio em dúvida o que eu perguntei para ela. Eu falei com ela assim, nós somos imagem e semelhança de Deus. De Cristo. Cristo, né? Então nós somos imagem e semelhança de Cristo, né? Então a palavra de Deus fala que Deus criou o homem à imagem e semelhança dele. Mas será que eu e você somos imagem e semelhança de Deus? Porque nós somos pecadores. Porque se nós somos imagem e semelhança de Deus, nós não precisamos de um novo corpo. Nós não precisamos ser rescatados. Então nós estamos trabalhando para que Cristo volte e nos dê um corpo novo. Que é um corpo glorificado. Na queda de Adão, todos nós, depois de Adão, nascemos no pecado. Então, é isso que Deus quer que a gente entenda, que todas essas pessoas que Ele nos chamou para buscar elas no meio do caminho, essas pessoas precisam entender que há uma nova vida, que é a vida que Deus desenhou para nós. Uma vida eterna, uma vida de paz, uma vida sem saúde, com saúde, uma vida sem doença. E isso Deus nos mostra muito bem
lá no dia do Pentecostes, lá em Atos 2, do 1 ao 13, que nos fala assim: os evangelhos são pequenas biografias da vida de Jesus, escrita com um propósito espiritual e pedagógico. Entre eles existe uma solidariedade indissolúvel de confusão, de fé e o relatório. Os evangelhos atingem o seu clímax com a paixão e a morte de Cristo. Então agora Jesus vira ali e fala o seguinte, ó: vão para lá, se reúnam e espere que eu, do alto, vou mandar o revestimento, que é o Espírito Santo. Agora, lá na Torre de Babel, o povo se reúne para quê? Para chegar ao céu. E eles falavam o quê? A mesma língua. No Pentecoste, Deus fala: vai para lá, espera, vocês não vão chegar no céu. Eu vou mandar do céu algo tão importante que todos vão falar a mesma língua. E vem o Espírito Santo. E aí o interessante é que naquele lugar existia várias tribos de regiões diferentes, com línguas diferentes. E quando o Pentecoste começa, quando o Espírito Santo envolve aquele lugar, todos começaram a escutar e entender na sua própria língua. Então veja bem, agora em Babel todos falam a mesma língua e quer alcançar o céu. Em Pentecostes, Cristo abre o céu, envia o Espírito Santo, para que todos nós, através do Espírito Santo, podemos falar a mesma língua, o mesmo entendimento para operar na terra. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade. Então não é ir para o céu, é trazer o céu para a terra. Tá difícil entender? Porque quando vocês não falam, eu acho que tá difícil. Tem que falar comigo. No Gênesis, Deus usou o quê? A palavra. Na Torre de Babel, eles usaram a palavra para entrar em comunhão, união, para alcançar o céu. Deus, para eles, troca a língua. No Pentecoste, Deus agora manda uma só língua. Então, mas eles não falavam em línguas repartidas? Eles falavam, quando houve o Pentecoste, todos entendiam o que estava sendo falado. A pessoa que falava inglês, o chinês entendia o que estava falando em inglês. O alemão entendia o brasileiro. Isso foi o Pentecoste. Todos que estavam ali, eles conseguiram entender. Tinha nações lá, que a gente muitas das vezes não entende esses nomes, né? Mas tinha lá a nação da Partas, Metos, Elamitas, Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ásia, Panfília, Egito, Líbia, Cirene, Roma. Cada um falava uma língua diferente. Mas naquele local onde o Espírito Santo veio, todos conseguiram entender a mesma fala. Sempre na história, você vai encontrar algum reinado querendo dominar e criar um reino único. Roma fez isso. Roma, quando ela veio, ela não queria destruir o povo. Todos os reinados que vieram antes de Roma batalhavam, conquistavam, matavam as mulheres, matavam a criança, matavam os homens, roubava, né, ou pegava, chamava de despojo, pegava os tesouros e voltava para o seu palácio. Roma agora falou: não, nós não matamos ninguém. Nós vamos ganhar a guerra, agora nós vamos assumir o comando, vamos colocar um governador lá e vamos ensinar esse pessoal a falar a nossa língua, comer a nossa comida, vestir a nossa roupa e servir os nossos deuses.
Essa é uma mentalidade de reino. Jesus, quando volta, ele veio para ensinar o quê? Ensinar sobre o reino. Mas é para a gente implantar a mentalidade do reino na terra, e não a mentalidade do reino só como egoísmo da nossa salvação. Que é que eu falei, eu não estou preocupado com a morte, eu tenho certeza da minha vida. Porque até mesmo Deus não criou a morte para o homem morrer. A morte só veio por causa do pecado do homem. Mas o homem não morreu. Não é essa morte que nós temos. Então a morte, ela é considerada algo que veio para poder tirar o homem da presença de Deus. E agora, através de Cristo, nós temos condições de fazer o quê? Voltarmos para a presença de Deus. No último livro da Bíblia é o Apocalipse. E essa história de Apocalipse é uma história universal. E ela começa lá em Gênesis, por incrível que pareça. A gente acha, eu estou no livro de Apocalipse, agora eu vou ler Apocalipse. Mas se você não entender Gênesis, você não consegue compreender Apocalipse. Se você não consegue entender a passagem da Torre de Babel, o dilúvio, se você não consegue entender o Evangelho de Cristo, você não consegue compreender a Gênesis. Jesus é o início da vida eterna, profetizada, e está marcado no céu um novo terreno que nós iremos morar. Então Jesus agora, ele subiu, ele promete um dia ele vai voltar. Agora é o seguinte, que dia que Jesus vai voltar? Será que a gente está preparado para receber Jesus? Porque nós temos que ter certeza da nossa vida. Se hoje a gente não entender que a nossa mente pode ser transformada ao ponto de entendermos que nós estamos correndo risco de perder aquilo que nós ganhamos através de Jesus, quem vai dominar a nossa mente é o sistema político. São as baladas da noite, a nossa ignorância. Então nós precisamos entender isso. Em Gênesis, a criação do sol, a entrada do pecado, o mundo pronuncia uma maldição sobre o homem. Então o pecado veio, Deus cria a luz, mas a luz ali agora, ela é ofuscada pela escuridão. Deus dá o domínio para Adão. Quando ele volta, quem estava no poder? A serpente. Hoje Deus dá o domínio para a gente, para que a gente possa buscar entendimento, para poder ensinar outras pessoas. E muitas das vezes, quando Deus volta para o local, quem está no lugar assumindo a posição que Deus nos deu? Satanás. É interessante que esse lugar aqui era um salão de festa. Dentro desse lugar aqui teve garrafada, brigas, bebidas. E Deus falou, não, esse lugar aqui não vai ser isso. E Deus estabeleceu aqui um local de ensinamento da palavra do Senhor. Meus irmãos, como vocês também, eu também tenho buscado todos os dias. Se em Gênesis entrou o pecado, e o pecado foi a maldição, no Apocalipse, ao contrário, há uma necessidade de uma luz, e o pecado é expulso da nova criação, e a maldição que estava lá em Gênesis, ela agora se torna triunfo e glória para o Cordeiro. Então olha para você ver, parece que Gênesis é um problema para nós, mas não, Gênesis é a solução. Gênesis que vai receber o rei, que é Jesus, e nesse livro do Apocalipse é que nós podemos entender que aí está o nosso encontro com o nosso rei, e nós não queremos chegar lá sozinhos. Agora, muitas das vezes o que a gente faz é o seguinte, tem uma aula de ensinamento, eu estou com dúvida, eu quero tirar uma dúvida, tem uma igreja, tem um culto, aí muitos de nós, o corpo nosso tem hora que ele é danado, ele é traiçoeiro. Hoje eu não vou não, eu estou cansado, aí você fica em casa, você vai dormir, vai... Já aconteceu
aconteceu comigo antes. Uhum. Só que nós precisamos trabalhar a nossa mente para forçar o nosso corpo a funcionar. Eu estou passando por uma situação hoje, familiar, que não vem ao caso, mas nessa situação Deus me ministrou o meu coração essa semana. E Ele falou comigo o seguinte: tá vendo essa situação aí? Isso é o espírito e a alma brigando pela saúde do corpo. Mas o corpo agora já chegou numa hora que ele fala: eu não tenho mais como obedecer vocês. Eu não tenho como mover, eu estou cansado. Então, a gente precisa fazer agora que Deus está nos dando vigor e saúde, para que a gente possa cumprir aquilo que Deus nos chamou para fazer. Se a entrada do pecado veio através de Gênesis, através do Apocalipse, agora vem a glória de Deus. Agora é hora que o pecado sai e nós vamos ser recebidos, né, pelo Senhor, e nós vamos poder caminhar na luz. Em Apocalipse teve a queda do homem, teve a primeira homicídio, a primeira rebeldia, dilúvio, o primeiro castigo de Deus. Em Apocalipse, agora a gente vai entender que nós estamos trabalhando, talvez nós não vamos chegar no Apocalipse, talvez nós estamos passando já parte do Apocalipse, mas nós temos que preparar aqueles que estão chegando para entender o que Deus quer falar conosco. Porque a história ela vai se cumprir. Em Apocalipse 2,17 nos fala: quem vencer, lhe será dado a coroa da vida. Mas é só quem vencer. Não pode ser para qualquer um. Será nos dado uma pedra branca, e naquela pedra estará o nosso nome. Será nos dado um corpo glorificado. Lá em Apocalipse 3,12 fala assim: farei coluna no templo do meu Deus, e nunca será tirado. Nele estará escrito o nome que foi reservado para ele antes do início do mundo. Então parece que é algo muito complicado de entender, mas ao mesmo tempo Deus quer que a gente lê o manual, que a gente estude o manual e esteja preparado para o ID. E se a gente não tiver unido para poder fazer esse trabalho, a gente não consegue, porque a época agora é para unir forças, é para ter só uma voz. O irmão Ed falou no início sobre a marca, né? E aí eu falei sobre os carros, depois que os carros passam, coloca o nome ali, põe a marca. É isso que Cristo fez conosco. Ele já selou a gente com essa marca. Então, toda vez que nós passávamos, eu falei: aquele ali é a irmã Edilza, aquele é o irmão Ed. Marca da promessa. A marca da promessa. A marca da promessa. Hã? Tô vendo aí. Balançou pra lá, pra cá, mas é assim mesmo. A tenda só não cai. Então, meus irmãos, eu tenho muito material aqui, mas eu não aprofundei porque é bem profundo essa matéria. E se a gente for aprofundar muito, pode criar uma outra expectativa. Dúvidas, tá? Porque é muito material para você Adaptar, assimilar. Nessas 4 fases, nessas 5 fases que nós temos aí, né? A criação do mundo, a Torre de Babel, que é a desobediência do homem, quando Deus manda eles povoar e ir por todas as nações. Eles ali agora querem se localizar num local só, né? O verbo encarnado, que é Jesus, que foi profetizado, foi anunciado que ele viria, ele seria o Cordeiro, o Salvador do mundo. O Evangelho de João, o qual ali vai nos falar sobre
como foi a caminhada aqui, aonde que a gente está indo, qual que é o nosso trabalho para a obra do Evangelho de Cristo, é o dom das línguas do Pentecoste, aonde Deus agora, em vez do povo subir, é Deus que desce para que todos possam falar uma língua só, um entendimento, mesmo falando línguas diferentes, a gente vai ter entendimentos. Por exemplo, eu estive no supermercado semana passada, e eu tenho uma camisa, até dei uma suadão, que na frente tem o logo, que era do ministério antes, o nome, que era Mobile Prayers, e atrás está escrito, né, Pray Out Loud. So, orar para o alto, quer dizer, solta a voz, né? E aí uma americana passou, praise the Lord, praise the Jesus, né? Glorificado seja o nome de Deus, né? Glorificado seja o nome de Jesus. Quer dizer, ela só por ler o que estava escrito na minha camiseta, ela já identificou que eu era irmão em Cristo. Não é verdade? Uhum. A forma que você trata a pessoa, a forma que você abre a porta para a pessoa, a forma como você ajuda a pessoa fala, essa pessoa é diferente. Porque é assim que nós somos. Mesmo a gente não forçando, não precisa forçar. Só seja você, irmãos em Cristo. Né? E a redenção final do Apocalipse, aonde Jesus volta na sua majestade, glória, e nos traz a salvação, para que todos nós possamos viver em um só pensamento, em uma só união. E nesse dia, nesta época, todas as nações, aldeias, eles vão entender uma só língua. Quando fala assim, todos os olhos verão, todos os joelhos se dobrarão. Imagina você trabalhando no lugar onde só tem chinês. E o chinês fala a língua dele, o mandarim. E você fala português. Mas quando um chinês começar a gritar, é o Senhor dos Senhores, é Jesus, é o Rei. Mesmo falando em mandarim, você que fala português, você vai entender o que ele está falando. Porque vai haver uma anunciação, né? Um anunciamento que Jesus está chegando. Amém. Então, meus irmãos, se nós não mudarmos a forma de pensar, a forma de agir, a forma de nos apresentar, nós vamos perder tempo valioso. Porque tudo que é requerido a nós, tudo que Deus abriu a boca e falou que você vai fazer, seja ele em promessa dele para você, ou seja aquilo que você pediu, vai se cumprir. Então que possamos fazer o melhor para Deus, buscar dele os melhores conceitos e melhores direções, tentarmos escutar mais, processar a resposta, pedir sabedoria nas respostas, para que a gente possa, em união, fazer o ID. Esse momento aqui é para a gente poder entender que nós estamos nos preparando para ajudar uns aos outros. Cada um na sua fraqueza, cada um na sua necessidade. Porque se não for assim, a gente não consegue vencer. E não precisa ficar preocupado com o número de pessoas. Porque Deus só traz as pessoas no local que Ele quer. Jesus falou, todos que o meu Pai me deu não serão perdidos. Então é próprio Deus quem envia as pessoas. Então nós estamos aqui, é o que Deus queria que estivesse aqui hoje. Amém? Amém. Amém. Alguma pergunta? Só falar aí, Jesus. Ela quer desligar aqui. Não, acabou, ué. Pode desligar. Então você que está conosco aí, obrigado por ter nos acompanhado aqui no Mente Transformada. E vai ter Mente Transformada parte 2. Eu acho que você deveria acompanhar na próxima vez. Deus abençoe a vossa vida. Obrigado, tá?
Aquele abraço, até a próxima vez, se Deus quiser.